Bom dia, Max. Bom dia, Alexandre Ramagem. E quem diria, meu Deus do céu, gente, que impressionante. Itaú, Globo, Barroso, mas quem? Lula, Noam Chomsky, a galerinha comprando terra no norte do país, acho que é Amapá, né? Acho que é Amapá. Amapá. Amapá, comprar terra no Amapá para depois vender para a China, envolvendo várias empresas brasileiras. Ai, que Batista, essa turminha toda. Quem diria que essa turma toda estava conectada, gente? Quem diria que a preocupação dessa gente não era a Amazônia, mas eram contratos multimilionários em dólar, sempre 5 vezes mais do que no Brasil. Contratos multimilionários envolvendo a soltura do Lula. Que coisa! Né? Que novidade! A imprensa calada. O Globo não tem uma linha sobre o Jeffrey Epstein. E onde que o cara que estava em contato com o Epstein estava dando palestra? Dá um chute aí, pô. Lá na Globo. Então, assim, não tem uma linha falando disso. Eu me lembro, nós estamos em 2026. Há 10 anos, 2016, o Terça Livre estava noticiando sobre o Epstein. Eu estava noticiando sobre o Pizzagate, sobre Hillary Clinton, Jeffrey Epstein. Verdade. Tudo isso, 2016, há 10 anos. Gente, 10 anos se passaram. E eu estava noticiando isso aqui. E todo mundo dizendo que era maluquice do Terça Livre, que era invenção minha e do Ítalo Lorenzon. Manda um abraço pro meu irmãozinho. Só não está aqui nos Estados Unidos porque gosta de morar no Brasil e não quer sair de lá. Amo o Ítalo. E nós estávamos noticiando há 10 anos. Gente, 10 anos é muita coisa, uma década. Uma década. Vou repetir. Uma década noticiando o que hoje está comprovado. Eu confesso a vocês que, como jornalista, eu ainda não tinha uma prova material que mostrasse a conexão de redes de pseudo-intelectuais, né? Rede de bilionários com o Lula, envolvendo a agenda verde, esquerda brasileira, esquerda internacional, na Europa, no Brasil. Nós não tínhamos um documento interno que provasse essa galerinha toda está andando junto. Essa galerinha toda está fazendo tudo em uma única estratégia da esquerda internacional. E um seguidor nosso colocou aqui, Ramagem e Max, lembrando que isso que foi divulgado já é a superfície de um problema que eles não vão divulgar a fundo. Então, imagine só, se já é assustador o que foi divulgado, sabe lá Deus o que não tem de informação escondida, que ainda é 1000 vezes pior. Porque se isso é o que foi divulgado, você imagina o que não tem na superfície desse tema, desse assunto. Pois é, não, tem coisas terríveis ali. Mas eu queria mostrar, tem 5 imagens das mensagens, né, dos e-mails ali que foram trocados. E eu queria mostrar o primeiro para vocês, não sei se tem já aí na agulha, Bob. Se tiver, você coloca aí. Mas o que acontece? O documento ele fala o seguinte, ele fala de famílias como 2 das 3 mais ricas. Tá? Então, ele está dizendo aqui, o financista britânico Ian Osborne manda um e-mail para o Jeffrey Epstein em 2013. Tá? E aí ele informa que estava no Brasil participando de uma conferência de tecnologia e relata reuniões com Ike Batista, além de encontros que ele planejava ter com as famílias Marino, tá? Que são associadas ao Banco Itaú, e Marinho, que são, obviamente, os controladores da Rede Globo. E aí ele vai descrever essas famílias como 2 das 3 mais ricas e poderosas do país. Mais poderosas, né? Ou seja... Eu acho que é mais enfático ainda, né? Most powerful. Né? Não é só uma família poderosa. É 2 das 3... Como é que ele colocou aqui?
dos 3 mais ricos e mais poderosos do país. Pois é. Que é mais grave ainda. Sugerindo o que ele queria, né? Ter uma rede de contatos no Brasil. Lembrando que tudo isso daí já é depois da primeira condenação de abuso que o Epstein sofreu em 2008. A gente está falando aqui de 2013. Então, tudo indica que Epstein, em 2013, tinha contatos, tinha interlocutores com essas pessoas. Tá? Ou seja, vai mostrando bem o tipo de podridão que está no sistema que comanda o Brasil hoje, Ramagem. Essa questão do Epstein, como o Alan colocou, é bem complexa e sigilosa. E ali você vê que não é só algo que tem sigilos de situações, atos e fatos dos Estados Unidos. Abarca o mundo inteiro. E, como já se viu, tem muitas informações sobre figuras importantes aqui, autoridades e empresários lá no Brasil, né? Sempre coloco aqui no Brasil. Aí... É pouco que você acostuma. Aí no Brasil. O que tem que ficar claro é que há essa legislação de Transparency Files Epstein Act, que foi uma lei aprovada no Congresso Nacional aqui nos Estados Unidos, no Parlamento norte-americano, sancionado pelo presidente Trump, para que haja transparência em todos esses arquivos do Epstein. Por que foi preciso sancionar essa lei? Porque tudo estava sendo guardado como reservado, sigiloso, sem elucidar outras questões e outros crimes, inclusive internacionais. Esse era o aspecto, estavam segurando tudo para preservar pessoas. Só que tem tanta ramificação de ilícitos internos nos Estados Unidos, crimes sexuais, e mais ainda chantagens, negociações, empresariados, entrando na administração pública americana e de outros países, inclusive do Brasil, que há vontade de segurar toda essa informação. Ora, mas se há ali possibilidade de elucidação de crimes, tem que ter o devido cuidado, mas envio para as investigações devidas. Então, o que esse Transparency Act, o que colocou? Olha, você vai ter que informar o porquê as informações são reservadas e mais, você não pode tratar como informações reservadas, segurar essas informações só por abalo na moral e na imagem de pessoas. Ou seja, foi uma quebra muito grande porque estavam querendo segurar para não informar ao público questões de imagem de pessoas. Ora, ninguém está querendo aqui abalar a imagem de ninguém, mas não pode também, por causa disso, obstacularizar a investigação de crimes. Alguns pontos para tornar esses arquivos do Epstein como sigilo imagens de mortes, imagens de crimes sexuais, imagens de crianças, isso não pode ser revelado. Tem outras questões também que não podem ser reveladas, questões de defesa nacional ou de interesse externo americano. Então tem algumas balizas ali. Tem muita coisa para falar aqui sobre o Epstein, inclusive é uma questão muito de inteligência. Sim. Eu já adianto a todos vocês que a grande suspeita é que o Epstein era um agente de inteligência. Mas o motivo aqui, como o Alan colocou, de ter que se fazer uma live mais fechada, né? Sim. Uma live completamente aberta, assim, pode haver uma questão, não que estejamos revelando nada além, a gente está perquirindo lá o detalhe do que está sendo tornado público e encaixando os pontos para todos vocês, para mostrar as ramificações. Mas tudo está sendo revelado aos poucos. E o que a gente sabe é que tudo vai sendo escondido. Se você consegue unir os pontos, você consegue ver a verificação disso tudo. Olha, primeiro, eu trago para vocês, o procurador federal que estava acusando o Epstein de todos esses crimes, que inclusive fez um acordo com o Epstein, falou por diversas vezes, olha, vieram para mim aqui com algumas mensagens, não mexa com o Epstein, ele sabe demais. Isso foi declarado pelo procurador federal, Alexander Acosta, pode procurar aí no Google. Ele falou ainda que, olha, ele não está dentro do que você possa resolver, não está dentro da sua, como se diz, pagamento pelos seus serviços, ele é muito maior que isso. Alan falou aqui da parceira dele, da Ghislaine Maxwell.
A Ghislaine Maxwell, que é a grande parceira e que tinha vários desses documentos do Epstein, ela é filha do Robert Maxwell. Você sabia disso, Alan? Sim. Robert Maxwell é tido como um grande ativo de inteligência do Mossad. Muitos se falam que o Epstein era a inteligência do Mossad com a CIA. Essas figuras, é a figura do deal maker. Isso tudo está... Se você procurar no Google aí, você vai achar o que a gente está falando aqui. Então, só que esses detalhes que são as questões. Esse Robert Maxwell, quando ele faleceu, de maneira muito estranha, no funeral dele tinham vários de grandes líderes israelenses. O próprio Epstein tinha um contato muito grande com Ehud Barak, que foi primeiro-ministro israelense. A morte do Epstein, muito estranha, podemos falar disso também, mas vamos lá, vamos adiante. No terceiro e-mail, falando novamente daquele visita ao BR, tá? Terceira imagem que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Mostra aquele e-mail da visita ao Brasil, com a lista das reuniões sugeridas para Maxwell e Epstein em São Paulo. Então, novamente, aí os nomes: Armínio Fraga, Jorge Paulo Lema, Paulo Coelho, escritor, tá? Sérgio Andrade, não dá para saber exatamente quem é, acredita que seja o cineasta, né? Ou um músico brasileiro que também já esteve até envolvido com escândalos. Então, o Sérgio Andrade fica na dúvida. E o Luiz Fernando Levi também, novamente. Então, o terceiro documento que eu tinha separado aí para a gente ver fala desses nomes, basicamente repetindo vários dos que a gente já tinha dito. Tem um quarto documento, que é bem interessante, que mostra uma troca de e-mails falando sobre a Sabrina Bittencourt, aquela menina que denunciou o João de Deus, né? Falou que queria fazer uma fazenda de mulheres grávidas, né? Para depois vender os bebês no mercado negro. Isso está nos e-mails, não sou eu que estou inventando, e da denúncia da Sabrina lá, o tal do Rancho Zorro, tá? E lembrando que ela cometeu suicídio em Barcelona, tá? Então ela teria feito a denúncia, foi para Barcelona, onde ela estaria sendo protegida, e lá teria cometido suicídio. O detalhe é que o Epstein tinha uma boa rede em Barcelona também. Então ficou bem estranho esse e-mail, ficou muito, muito esquisito. Então, só para vocês lembrarem, né, que o João de Deus, ele já recebeu a Oprah, já recebeu o Lula, tá, que elogiou várias vezes. Tem o Barroso aí, ó, grande amigo do João de Deus. Então tem uma conexão aí nos e-mails que foram liberados, falando sobre a tal da Sabrina Bittencourt, que foi a que denunciou o João de Deus e teria cometido suicídio em Barcelona. E isso chamou a atenção deles. Eles comentam sobre esse fato no e-mail. Depois, já tenho mais um que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Que o Alan já mostrou boa parte ali, que é o Noam Chomsky falando do Lula, tá? Pode mostrar aí a quinta imagem, o e-mail datado de 29 de dezembro de 2018, é o Noam Chomsky mandando e-mail para o Jeffrey Epstein, e aí é quando ele chama do preso mais político do mundo. E aí ele fica preocupado com o suposto golpe da direita, o governo neofascista de Bolsonaro. O que eu acho engraçado é que aí você vai ver a Veja, você vai ver a Globo, lá no jornal hoje, falando que os arquivos de Epstein elogiam o Bolsonaro, mas isso aqui eles não falam, né? Isso aqui eles não falam, da preocupação que eles tinham do Bolsonaro ganhar e não o Lula. Porque, óbvio, o Epstein ele é um operador. Então ele conversa com o Noam Chomsky, que conversa com o Steve Bannon. Porque vai que o Bolsonaro ganha. Exatamente. Ele tem que ter uma relação, tá? E aí no outro e-mail fala lá da esposa também do Chomsky, né, que é brasileira, né, a tal da Valéria Chomsky, que teria visitado o Lula e eles estariam se envolvendo na campanha do Lula livre, tá? E aí o Epstein sugere que o Chomsky escreva uma carta expressando a decepção com o tratamento dado ao Lula, possivelmente para influenciar o tribunal, né? Então, fica muito claro que houve uma operação, não só da esquerda brasileira, mas da esquerda global, tá? Com pessoas ligadas ao mercado financeiro, agentes de inteligência, a parte da mídia, a parte da cultura, ou seja,
vários operadores da esquerda mundial, eles fizeram uma campanha coordenada para tirar um condenado, um criminoso, e poder alçá-lo à presidência do Brasil novamente. Ou seja, não foi por acaso, não foi só Brasil. Houve uma coordenação global para fazer isso. O Noam Chomsky deixa isso muito claro, Ramaz. Não é uma questão de opinião. Ele fala com todas as letras. Faça isso. Vamos mostrar o Lula como vítima, vamos botar ele como o grande perseguido. Ou seja, foi uma grande campanha para tirar um criminoso e colocá-lo como um perseguido, né, para que ele voltasse à presidência, Ramaz. Há sistemas e sistemas acima desses sistemas, né, de podridão. A gente vê a podridão do Brasil, podridão do STF, podridão do Lula, desvio de corrupção, contratos milionários, tudo para interesse próprio. Nada para o Brasil, nada para o brasileiro, e Jair Bolsonaro está preso por lutar contra esse sistema. E não acho que é somente isso uma intenção, uma doutrina de dominação apenas no Brasil. Vocês veem o caso da USAID, dos democratas, de John Biden. Noam Chomsky é o grande intelectual dessa esquerda que passa pelos globalistas, que passa por esses liberais, que é outro nome, né? O liberal nos Estados Unidos, que atuou influenciando no Brasil, fazendo que essa questão do Lula tivesse um apoio internacional para tirá-lo da cadeia, um condenado em 3 instâncias por corrupção, desvio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, com um absurdo conjunto probatório, aí sim, com conjunto probatório, com confissões, delações, apreensões, montanhas de dinheiro espalhados pelo mundo e com o devido processo legal. Quem não viu o Zanin como advogado, sempre em audiência, sempre com os recursos para todas as instâncias, e agora ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece no Brasil, acontece sim no mundo, mas numa larga escala no Brasil de podridão que está aparecendo sim. Então, quando se expõe cada ponto que em âmbito internacional influencia aqui, a gente vê a grande mídia calada. A grande mídia está calada para esses files, que é o Epstein Files. Ainda tem Carvajal Files e vai vir Maduro Files. A gente vai ter que saber aproveitar isso e mostrar que no nosso Brasil a gente tem tamanho para ser independente. Aí que é a quebra da soberania. Quando se coloca aqui que a verdadeira verdade sai daqui, e quando o Alan coloca o empreendedorismo no Brasil tinha que financiar uma timeline, sim, por quê? Porque é aqui que defende a família brasileira, que aqui defende a ética cristã, que aqui defende a prosperidade. O Brasil é um país riquíssimo, tem muito a ser explorado com sustentabilidade, ou seja, sustentabilidade é mantendo seus recursos naturais, e é isso que é possível. Não é ter fazendas lá e florestas aqui. Por que o agro, a gente sabe que o homem do agro é de direita, porque o agro é negócio, é trabalho, é business e é família juntos. Por que o agro não está apoiando firmemente a direita brasileira? Porque tem os negócios em Brasília. Então, tudo que vai se aparecer internacional e nacional, a gente vai mostrar aqui e nos detalhes. Gente, não é brincadeira. Tem um e-mail que trata de uma venda de uma floresta tropical no Amapá. Tá? Não sei se consegue mostrar aí. A produção acho que é por 25 milhões de dólares, né? 25 milhões de dólares. Tá aí, ó. É do David Stern para o Jeffrey Epstein, no dia 4 de fevereiro de 2011, e aí tá lá, ó. Tem até o anexo, ó. Floresta tropical no Amapá, Brasil. E aí tá ali, 25 milhões de dólares para uma operação de floresta tropical no Brasil. Deixa crescer e então vender para os chineses. E aí põe, querido David, por favor, anexe a apresentação, nós vamos discutir em alguns minutos. E essa tal de Lívia, provavelmente uma espécie de secretária do Epstein, respondendo ao primeiro e-mail. É muito chocante isso para mim. Os caras estão negociando a compra de uma floresta tropical no Amapá, Brasil. Madeireira, né? Lembrando que todo mundo vivia dizendo: Bolsonaro é amigo dos madeireiros, Bolsonaro é o cara que está incendiando. Desculpa, mas só para enfatizar, né? É isso, para depois vender para os chineses. Para depois vender para os chineses, exatamente. A floresta tropical... Desenvolve o ativo, vai lá e depois vende para os chineses. E o dinheirinho voltar. O interessante é 25 milhões de dólares, né? Então eles vão lá, desenvolvem,
faz o negócio ficar valioso, né, esse asset, faz a valorização dele e vende para o Partido Comunista Chinês. Então vamos lá, o destinatário final era o Jeffrey Epstein. O David Stern aqui, ele não é aquele... Tem vários homônimos, né? Sim. Esse aqui é aquele advogado que morreu, né, inclusive, envolvido com tudo isso. A Lívia Gonçalves, que assina, ela é quem está assinando pela empresa Brazil Timber, que tem endereço em São Paulo. Tá ali, tá a assinatura dela no e-mail. Agora que eu entendi. Não sei se é nesse ou no outro. Não sei se você chama desse. Mostrou ali de fato. Brasil Timber, verdade, endereço em São Paulo. É ela que envia a apresentação. Ou seja, já é da oferta de venda mesmo. Já, de oferta de venda. Ah, então eu falei errado. Já é uma apresentação empresarial já. Entendeu? Com call marcada, pô. Tem ali, é verdade. Tem horário, ali o nome dela ali, ó. Verdade. Lá, tem o endereço e tudo da empresa. Gente, isso aqui é governo americano, tá? Nós não estamos fazendo nenhum expose, não. É público, não é doxing. Isso aqui não, isso aí é público. Não é doxing. E aí tem os outros e-mails copiados, que é o José Leal e a Cirlei Santos. Que eles estão ali no ambiente corporativo da empresa. Então, o Epstein estava avaliando e recebendo essa proposta de investimento. É um projeto florestal no Amapá. Amapá é o estado da... Eu ia falar do Deer, Randolfo Rodrigues, né? Da Gazela Randolfo Rodrigues, né? Bom lembrar isso. Também. E do Alcolumbre. E não me venham dizer que essa galera não conversa um com o outro. É óbvio, ninguém que está mostrando algum tipo de ilegalidade é venda. Só que o mais interessante é isso. Você começa a entender qual é a esfera, as pessoas envolvidas ali. O que nós estamos expondo aqui, quase nada é crime dentro da lei, né? É uma questão imoral, organizacional, tem mentira no meio, né? Tem manipulação, mas muito do que a gente está falando aqui não é nem questão de crime. É mais essa manipulação midiática que vendem para o povão. Quem é o cara, então, que está conversando com o bilionário para queimar a Amazônia e vender tudo isso, tanto para os bilionários quanto para o Partido Comunista Chinês? Não é o Bolsonaro. Quanto mais isso aqui é exposto, mais a narrativa daquele pessoal, o Bolsonaro deu mole, cai. Pô, quando você começa a ver a trama toda, você fala assim, meu irmão, tinha que ser o Batman misturado com o Super-Homem e The Flash para poder dar conta de um inimigo tão poderoso, tão articulado e tão bem organizado e estruturado no mundo todo. Com várias inteligências, serviços de inteligência envolvidos na operação da retirada do Bolsonaro. Qualquer argumento que alguém venha me dizer e mostrar que o Bolsonaro está dando mole, que não sei o quê, deu mole, é debatível, né? Um assunto ou outro, mas o ponto crucial é quanto mais se demonstra quem e como estavam lutando contra Bolsonaro, mais você vê que era, cara, a Uni, aquele unicórniozinho do Caverna do Dragão, contra o Diamante, irmão. Era a Uni contra o Diamante. Para quem é da década de 80, que nem eu aí. Sim. É a Uni contra o Diamante, meu. Um dragão de 7 cabeças. É isso aí. Que cospe fogo, gelo e o cara é 4. Como? O que você vai... Você tem... O Bolsonaro tinha traíra dentro das Forças Armadas, dentro do Senado, dentro da Câmara, dentro dos ministérios. Abraham, né? Bom lembrar isso. Você tinha traíra... Aí já nem mais traíra, né? A articulação desses traíras com o Partido Comunista Chinês, com essas alianças espúrias nos Estados Unidos, e sozinho você vai dar conta de vencer um troço desse? Sem brincadeira. Acho impossível. Para mim, o único erro do Bolsonaro foi ter voltado para o Brasil e não ter ficado aqui. O único. Assim, que eu realmente quero muito que seja corrigido esse erro. O único. Para ele poder estar em segurança nessa ditadura que se instaurou no Brasil, Max. Mas esses e-mails mostram como uma prova cabal essa historinha de Amazônia, planeta, agenda verde, florestas. Isso tudo era falso, mentiroso, canalha por parte da Globo. Vocês não lembram de matérias da Globo?
A fumaça da Amazônia chegou em São Paulo. Não lembram disso? Lembro. A fumaça da Amazônia chegou em São Paulo. O Bolsonaro está destruindo o planeta. O Bolsonaro vai acabar com a cidade de São Paulo. Era Globo, cara. Frase de Leonardo DiCaprio ia parar no Jornal Nacional. Sim. Pra Dona Maria lá da esquina pensar assim: gente, meu Deus do céu, o meu queridinho do Titanic tá me avisando que o Bolsonaro é quem tá afundando o Titanic chamado Brasil. É isso que vai pro imaginário do povo, cara. É isso. E até hoje. Até hoje. Até hoje. Foram anos e anos de difamação, anos e anos de propaganda midiática, propaganda aqui no sentido mais pejorativo do termo, e as pessoas ficam com essa ideia de que o Bolsonaro é malvadão. Aí agora, a Veja publicou, o Jornal Hoje falou, os arquivos do Epstein elogiam Bolsonaro. Eu li lá a matéria deles, eles não citam esse e-mail aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é do Epstein comentando a tentativa, pode colocar aí na tela, por favor, Bob, a tentativa de assassinato, né? Então, olha lá, o Bolsonaro acabou de ser esfaqueado no Brasil. Não dá para saber quem foi que mandou. E aí o Epstein teria respondido, melhor ele do que eu. Ou seria antes ele do que eu, né? Se fosse a gente exatamente no dia, né? Isso daí não fala. Ninguém fala. Alguém que dá uma resposta como essa está trabalhando a favor de uma pessoa? Lógico que não, né?